Bom dia, amados irmãos. Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. Estamos de volta aos nossos estudos da Escola Dominical, dando continuidade ao estudo na Confissão de Fé de Westminster. Estamos quase concluindo o nosso livro. Tem sido uma bênção, com certeza, para a nossa igreja. Temos que ter um pouco de paciência, aguardar aí as coisas acontecerem e logo, com a graça de Deus, voltarmos às atividades presenciais, à vida normal da igreja. Então, orem pelas vacinas que estão a caminho, para que sejam já confirmadas e possam estar ao alcance da população o quanto antes. Tá? Orem nesse sentido, orem pelo retorno da igreja, orem pela espiritualidade da igreja, pela comunhão da igreja, se preparando para essa volta. Né? Como será o nosso encontro, né? Como será assim a atividade do povo do Senhor depois dessa pandemia. Orem nesse sentido, né, por todos nós, tá bom? Vamos lá, hoje nossa lição é o capítulo 26 da Confissão de Fé, vai tratar da doutrina da comunhão dos santos. Olha que interessante falar sobre esta doutrina nesses dias difíceis que estamos vivendo aí, né, de isolamento e distanciamento social. Vamos ver como que é pertinente falar sobre esse assunto. Olha lá, capítulo 26 da Confissão de Fé. Eu vou ler o texto, depois nós vamos estar trabalhando em cima dele, tá bom? O nosso texto básico se encontra na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Que impressionante, né? É sobre isso que nós vamos falar, sobre a vida comunitária, o cuidado de uns para com os outros. E a doutrina da comunhão dos santos fala sobre isso. É uma comunhão espiritual, nós com o Senhor Jesus e entre nós em Cristo. Né? E como é que nós, na prática, lidamos com isso? É isso que nós vamos falar nesta manhã, amados, nessa manhã. Sem dúvida nenhuma, esse texto está no seu livro, né? A nossa introdução à lição. Um dos aspectos mais belos e inspiradores da comunidade, da igreja, é a comunhão do crente com o Senhor Jesus e como essa comunhão do crente com Jesus se reflete na vida comunitária, da comunhão de uns para com os outros. Tá? É por isso que é uma doutrina tão interessante, tão pertinente, tá? Tão pertinente. Na sua oração sacerdotal, João capítulo 17, Jesus ora para que os discípulos fossem um só. Ele intercede para que, assim, que como ele tem comunhão com o Pai, assim também os discípulos tenham comunhão com o Filho e comunhão com o Pai. E ele finaliza dizendo, para que o mundo cresça, para que o mundo creia que tu me enviaste. É o capítulo 17 de João, versículo 20 a 23. Jesus orou pela unidade da igreja, Jesus orou pela comunhão da igreja, né? Jesus intercedeu por isso, a importância dessa unidade espiritual da igreja, né? O capítulo 26 da Confissão de Fé vai dizer assim: todos os santos são os crentes convertidos, regenerados, santificados em Cristo, separados em Cristo. Todos os santos que pelo seu Espírito e pela fé estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, têm com ele comunhão nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória. Temos comunhão primeiro em Cristo, comunhão com Cristo, na graça, sofrimento, morte. E estando unidos uns aos outros no amor. E participam dos mesmos dons e das mesmas graças recebidas, todos igualmente. E estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares que contribuem para o mútuo proveito da igreja, tanto no homem interior como no homem exterior. Ou seja, nós temos responsabilidades
dentro da comunidade. Nós temos deveres dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. É isso que nos ensina essa doutrina. Então, o parágrafo 2º diz assim: os santos são, pela sua profissão, obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão no culto de Deus e na observância dos outros serviços espirituais que tendam à sua mútua edificação. Ou seja, nós temos responsabilidades e deveres para com o culto, para com o irmão, para a edificação da igreja, bem como a socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas respectivas necessidades e meios. Esta comunhão, conforme Deus ofereceu ocasião, deve estender-se a todos aqueles que em qualquer lugar invocam o nome do Senhor. Então, a comunhão com todos os irmãos em Cristo, em todo lugar. E o parágrafo 3º diz assim: esta comunhão que os santos têm com Cristo não os torna, de modo algum, participantes da substância da sua divindade, nem iguais a Cristo em qualquer respeito. Ou seja, não nos tornamos divinos como Jesus é. A sua comunhão de uns para com os outros também não destrói, nem de modo algum enfraquece o título ou domínio que cada um tem sobre os seus bens e possessões. Ou seja, nós ajudamos materialmente uns aos outros, repartimos, compartilhamos, mas isso, o fato de repartir, amar, ajudar, não implica em não poder possuir bens e possessões. Ok? Vamos ler alguns aspectos, vamos ver. A comunhão dos santos implica, primeiramente, a nossa comunhão com Cristo. São dois aspectos. A comunhão dos santos implica a nossa comunhão com Cristo, nossa comunhão uns com os outros. Tá? Primeiramente, a comunhão com Cristo. Nós temos comunhão com Cristo em suas graças. Comunhão com Ele nos seus sofrimentos e na sua vitória. E comunhão com Ele na sua morte e na sua ressurreição. Ok? Primeiramente, a comunhão com Ele nas suas graças. Nós recebemos igualmente, eu e você, o povo do Senhor, nós recebemos todos igualmente as graças de Cristo. João capítulo 1, versículo 16 e 17 diz isso: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, nós igualmente, irmãos, partilhamos das bênçãos espirituais e das graças que nós recebemos em Cristo. Ninguém recebe mais ou menos, nós partilhamos igualmente desses benefícios espirituais. 1 João 1, 3, 4 diz assim: o que temos visto e ouvido anunciamos a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Comunhão comum, a mesma fé, o mesmo Senhor, o mesmo batismo, conforme Paulo fala na sua carta aos Efésios. Aos Efésios. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então, guarde isso. Nós todos temos em Cristo comunhão com suas graças. Igualmente, eu com você, você comigo, e todos igualmente recebemos os benefícios espirituais, as graças dos céus. Temos comunhão com Ele também nos seus sofrimentos e na sua vitória. Nós participamos disso. Romanos 8,17 diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos e com Ele seremos glorificados. Que coisa tremenda! O cristão participa de coisas, espiritualmente falando, coisas tremendas. Sua comunhão na morte, na ressurreição de Cristo, no sofrimento e na vitória do Senhor Jesus, Isso é ser crente. Ser crente não é ir na igreja, não é só frequentar a igreja. Isso não faz de ninguém crente, não. Nós somos crentes porque nós estamos unidos a Jesus na sua obra, na sua morte, no seu sacrifício, na sua vitória sobre a morte, na sua ressurreição. É isso que faz de nós cristãos, santos, filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, né? Então não basta ter um nome no hall de membros dessa ou daquela igreja. Isso não faz de ninguém cristão, nem crente.
1 Pedro 4, 13 e 14 diz: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Você entendeu isso? Que pela fé, pela sua entrega, pela sua intimidade e comunhão com Cristo, você participa do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória, quando ele voltar, na revelação da sua glória, quando ele voltar, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Ou seja, participar de coisas tremendas, do Espírito Santo em nós, da obra de Cristo. Isso é que faz de nós cristãos, alcançados, transformados e unidos a Cristo. Que coisa preciosa, tremenda demais. Já compreendeu a dimensão do que é ser um cristão, do que é ser um crente? Não olhe para a aparência das coisas, irmãos. Nós temos uma mania de ficar olhando, né, a superfície das coisas, julgar as pessoas pela superfície, pelo discurso, pelo comportamento. É muito mais nosso testemunho, nosso compromisso com Jesus, nossa vida com Jesus, de verdade, é o que nos faz cristãos, comunhão com Ele, nas suas graças, no seu sofrimento e na sua vitória. E, em terceiro lugar, comunhão com Ele na sua morte e ressurreição. Isso é que faz do crente um crente, né? Que lá na cruz Cristo estava nos representando. Eu estava lá na cruz, você estava lá na cruz e na sua ressurreição. Sua morte e ressurreição é a minha morte e ressurreição, é a sua morte e ressurreição. É a fé que nos une a Cristo. Romanos 6, 5 e 6 diz assim: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Isso é uma pessoa convertida, transformada, quando entende que ele morreu lá na cruz em Cristo, que Cristo morreu pelos nossos pecados, que o poder do pecado foi destruído, que o corpo do pecado foi destruído lá na morte, lá na cruz, no Calvário, em Cristo, que eu pela fé estou unido a Ele. Isso é que me torna salvo, remido, servo do Senhor, pertence ao Senhor. E mais, 2 Timóteo 2,11 diz assim: fiel esta palavra, se já morremos com Ele, morremos espiritualmente, morremos, o velho homem morreu para nascermos de novo. Com Ele também viveremos. Que riqueza, somos assim ressuscitados, unidos a Cristo, a sua ressurreição. Espiritualmente já estamos ressuscitados, numa nova vida em Cristo Jesus, Então estamos unidos, é o que faz o cristão ser de fato cristão, sermos crentes, Pessoas transformadas pela graça do Senhor, unidos a Jesus. Não é a nossa profissão de fé dessa igreja ou naquela outra, isso não faz de ninguém crente cristão do Senhor, não faz de ninguém servo do Senhor, mas a nossa comunhão com Jesus. Segundo lugar, nossa comunhão dos santos é a comunhão dos irmãos em Cristo. Ou seja, em primeiro lugar, nossa comunhão com Jesus. Agora, essa comunhão com Cristo, nossa unidade com Cristo, nos faz um só povo. O povo de Cristo, o povo do Senhor, os santos. É a comunhão dos santos do Senhor, da qual nós pertencemos. Ok? E essa comunhão se dá em amor, no amor, acima de tudo, a expressão maior da graça, e se dá no cuidado de uns para com os outros, se expressa no culto, na adoração que juntos oferecemos ao Senhor, e se envolve o socorro, assistência aos necessitados, e se estende a toda a família da fé, a igreja local, mas aos missionários, aos irmãos de outros lugares que precisam da nossa ajuda e oferta. E um outro aspecto importante isso, o fato de nós repartirmos, ajudarmos, não impede o cristão de ter o seu bem, sua propriedade, as suas possessões, de forma nenhuma.
O cristianismo não é contra isso, não ensina isso de outra maneira, né? Vamos lá. Essa comunhão se dá em amor. Efésios 4, 15 e 16 diz assim: mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. É assim, ao início do versículo diz: seguindo a verdade e amor, nós cresçamos. Aí no final do versículo, efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A igreja cresce em amor, é edificada pelo amor uns para com os outros. Tudo que nós fazemos, nossas motivações comunitárias, nosso cuidado é o amor que temos pelos outros, né? 1 João 3, 16 e 18 diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e vir seu irmão padecer necessidade, fechar o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então a comunhão se dá em amor. Segundo lugar, essa comunhão implica num cuidado de uns para com os outros. É o texto que lemos, né? O texto básico da nossa lição. 1 Tessalonicenses 5, 11 e 14. Consolai-vos uns aos outros, consolai, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. A escola dominical é isso, edificação mútua, recíproca, as meditações, as palavras dos presbíteros de manhã, todos os dias, as mensagens dos pastores, são os instrumentos que a igreja oferece para edificar, fortalecer, ensinar uns aos outros. As lições dos professores para as crianças, para os jovens, as palavras, as ministrações, para os grupos da igreja, edificação mútua, né? É bíblico isso, temos que fazer, é a comunhão dos santos. Exortamos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, faz parte, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. 1 João 1, 7 a 11 diz assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso e sua palavra não está em nós. Ou seja, uma vida de santidade, de comunhão, sem problemas na vida, né? Para termos comunhão uns com os outros, andar na luz, né? Andar na luz é o começo do versículo 7. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Quando a gente não está na luz, a gente não tem comunhão com ninguém. Quem não está na luz não tem comunhão com ninguém. Não tem como ter, né? Porque Deus é luz e temos que andar em santidade. Esta comunhão se expressa no culto, nos serviços espirituais, né? Então, Atos 2 vai descrever a igreja nova, a igreja primitiva, né? A igreja apostólica, aquela comunhão da igreja refletida no culto, né? O tempo todo. Atos 2:42 em diante diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam no templo, unânimes, partiam pão de casa em casa, tomavam refeições com alegria e singeleza de coração. Havia comunhão, havia alegria, havia culto, havia celebração, o prazer de estar junto todo dia, o prazer dos crentes, o Espírito Santo agindo no coração deles, o prazer de estar entre eles, no meio da igreja. Isso é coisa de crente, coisa do cristão convertido, transformado. É o prazer espiritual acima de tudo, é o desfrutar do amor, o amor comunitário. Os irmãos às vezes estão perdendo isso, né? Essas
essas experiências, trocando essas experiências espirituais por coisas mundanas, muitas vezes, coisas mundanas, né? Vão se divertir, vão praticar, vão fazer isso ou aquilo, mas e as coisas espirituais, a comunidade, as coisas que trazem comunhão e crescimento, são colocadas em segundo plano, nas agendas das pessoas aí, vão trocando aí as coisas. E é complicado isso, né? Muito complicado isso, trocando as prioridades espirituais. Mas Deus está vendo todas as coisas e a fatura virá lá na frente, com certeza. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Efésios 5, 19 e 21 fala: falando entre vós com salmos, é a palavra edificante, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. É a igreja que canta, que celebra, que conforta, que exorta, que edifica. Fala coisas que trazem coisas boas, espirituais na vida das pessoas. Trocam experiências assim pertinentes, compartilham coisas que trazem vigor, encorajamento, amadurecimento espiritual. Isso é fantástico. Isso é comunhão dos santos, né? Falando, entoando, louvando. Os verbos nos mostram isso, dando sempre graças por tudo, nosso Deus e Pai, ou seja, corações gratos, cheios de gratidão. Isso é uma vida cheia do Espírito. Aliás, o contexto do capítulo 5 é isso, né? Cheios do Espírito Santo, é que sim, que os crentes estão cheios da graça e querem falar da graça de Deus em suas vidas, né? Sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo, Isso é que faz igreja ser igreja. Igreja ser igreja não é simplesmente ter um hall, um grupo de pessoas que estão ligadas aí por algum outro fator familiar, institucional, organização. Isso não faz, isso faz de igreja. Faz de igreja é a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Nossa união em Cristo Jesus, verdadeira, que nos faz crentes em qualquer circunstância, crentes na época boa, como crente na época ruim, como estamos vivendo, continuamos sendo crentes, firmes, da mesma maneira, da mesma forma. Isso é comunhão dos santos, que não depende de circunstâncias, condições, permanecem firmes no Senhor. Esta comunhão se envolve o socorro mútuo, né? Atos capítulo 4 fala que aquela igreja apostólica, por ter cheio do Espírito, da graça e amor, e em Cristo, diz o texto, da multidão dos que creram, eram um coração e a alma. Isso não é uma questão social, simplesmente, sociológica, né? De organização, vamos nos ajudar, porque somos todos seres humanos, não sei o quê. É algo espiritual, é uma experiência da fé. Olha o começo, da multidão dos que creram. É a comunidade da igreja, está falando da igreja, está falando de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, nem do povo de Israel. Está falando da igreja. A multidão dos que creram eram um coração e a alma. Só a igreja tem essa unidade profunda, intensa, espiritual da alma, do coração. Porque se não tiver, é coisa superficial, coisa temporal, passageira, vento. Mas quando as coisas são do Espírito, vem do coração, vem da obra de Deus na vida da comunidade, é para sempre, são obras permanentes. Ninguém considerava exclusivamente sua naquela época nenhuma das coisas que possuía. Tudo lhes era comum para servir a comunidade. Sua casa servia a comunidade, seus bens para servir a comunidade. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos para ajudar, para contribuir, porque era uma época difícil. Lembra que era época de pobreza, de opressão, Império Romano extorquindo, tirando, tributando tudo, as pessoas. Era uma época muito difícil, a época lá dos dias de Jesus. Então se distribuía a qualquer um à medida em que alguém tinha necessidade, seja com justiça, com moderação, com propriedade. Não é simplesmente distribuindo, é conforme a necessidade. É assim a obra social da igreja, né? É com critério, com sabedoria, com cautela, com prudência, com discernimento, com amor. Esta comunhão se estende a toda a família de Deus.
Então, assim, eles ajudavam a igreja local, como em Jerusalém, e depois a igreja foi ensinada a ajudar as outras igrejas pobres, as igrejas necessitadas. Atos 11 diz assim: os discípulos, conforme as suas necessidades, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Então, a igreja lá em Antioquia levantou ofertas para ajudar os irmãos pobres da Judéia. Segundo Coríntios 8, 1 a 14, Paulo fala da coleta de oferta das igrejas da Macedônia para ajudar lá na Judéia também. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, mesmo na dificuldade, manifestaram a abundância da alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles testemunham eu na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostravam voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Era a igreja apostólica, amorosa, solidária, para com a igreja, principalmente com os irmãos necessitados, os irmãos de outras comunidades, os irmãos de outras regiões. É importante isso, tá? É a família de Deus, tá? A comunhão dentro da igreja. É por isso que nós ajudamos missionários, igrejas com dificuldades em outros continentes, né? Fazemos há campanhas para isso, eventualmente, mas a igreja se ajudando, a igreja tem que ser solidária, a igreja é pensar na igreja, a igreja é pensar nos irmãos, ter um coração assim, acima de tudo, né? Com as necessidades próprias. Gálatas 6,10 diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Entender que nós participamos da comunidade dos crentes e quão significativa é isso, você cuidar da igreja, ter um coração dilatado, cheio de amor e, acima de tudo, pelos irmãos necessitados, em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Finalmente, a comunhão dos santos, né? Cuidar uns com os outros, uma parte da confissão de fé que diz o seguinte: essa comunhão não impede o crente de ter bens e possessões particulares, ou seja, o fato de ajudar, e às vezes até, como no caso da igreja apostólica, igreja primitiva, muitos venderem seus bens para ajudar os mais necessitados. Não quer dizer que todos vendem tudo que tem para um espírito assim, todos se abram mão de todos os seus bens. Nunca foi, nem lá, nem em Atos foi esse o princípio. O princípio é que eles tinham mais condições, repartiam aquilo que tem com aqueles que precisavam. Então, assim, havia pessoas com posse, e sim, Deus usa e precisa que ter pessoas em condições para ajudar os outros, é providência de Deus. Alguns recebem do Senhor uma graça de ser mais bem privilegiado, materialmente falando, do que outros irmãos. Isso é providência soberana, graciosa de Deus, para que ele possa, com seus recursos, socorrer o necessitado. Deus faz isso, é a providência do Senhor, né? Abraão era um homem abastado, Isaac, Jacó eram homens abastados, Davi, os servos de Deus, e mesmo lá no Novo Testamento, que temos vários exemplos, José de Arimateia e outros exemplos, pessoas de posses, pessoas que tinham condições para repartir e ajudar os necessitados. E Paulo, na sua carta a Timóteo, diz assim: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua confiança ou esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras e sejam generosos em dar, e prontos a repartir, que acumulem para si tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de que se apoderem da verdadeira vida, da vida eterna. Ou seja, não colocar o seu coração nos bens, no dinheiro, na posse, na propriedade. Tá? Então, essa comunhão não impede a pessoa ter, deve ser apenas generoso, sábio, prudente e pronto a ajudar o semelhante. Isso que importa. A comunhão dos santos é um aspecto muito interessante aqui, né, no final da Confissão de Fé. Esse texto do século XVI, mas com base nas Escrituras Sagradas, uma definição muito interessante. Ele diz assim: a comunhão dos santos não nos torna participantes da divindade de Cristo. Nós não participamos da natureza, da substância. Nós não nos tornamos deuses.
Nós não nos tornamos deuses como Cristo, nem iguais a Ele. Nós somos agraciados pela sua bondade e misericórdia, o Espírito Santo em nós, nos dando conta, guiando, nos dirigindo. Nós somos co-herdeiros com Cristo, somos filhos adotados, nós somos amados, perdoados, redimidos, justificados. Mas nós nos tornamos iguais a Ele. Interessante isso, né? Porque não sei quem que anda pregando alguma coisa diferente por aí nesses dias de hoje. Né, que nós somos quase semideuses aqui. Os crentes são quase semideuses. Isso não é verdade. Biblicamente, isso não é verdade. É uma blasfêmia dizer isso, tá? Se você já ouviu alguma música ou alguém sugerir em alguma mensagem, isso é blasfêmia. Você pode repreender isso daí. Salmo 45, 7 diz: amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ou seja, Jesus é o ungido de Deus, é o Filho de Deus, é o Cristo de Deus, é o Filho de Deus encarnado, o nosso Senhor. Nós somos unidos a Ele em sua morte e ressurreição para efeito de nossa salvação, de nossa justificação. Não nos tornamos pessoas divinas. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Nós somos o corpo, Cristo é a cabeça. Não há confusão nisso. E ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Tá? Ele nós não somos, ele não igual à criação, ele não se dilui na criação. A criação não se torna divina, é o Deus, né? Deus é como o panteísmo fala. Isso é uma ideia de panteísta, né? De que, né, a divindade está dentro do planeta, dos seres, há Deus dentro de você, Deus está na planta, Deus está nos animais, Deus está na natureza, Deus está em você. Principalmente se você é crente, Deus está em você. Sim, Ele está no sentido de a nossa natureza se diluir, a natureza do Espírito Santo, de forma alguma. Tá? Nós somos salvos, remidos, nós não somos iguais a Jesus. Temos comunhão com Ele, mas não somos unidos, tá bom? E vamos lá, algumas aplicações aí, alguns textos que eu quero dizer. Se é comunhão, né, o que nós vamos fazer aqui? Vamos pensar aqui algumas coisas importantes. A comunhão dos santos, na pandemia, nesses dias, que a gente está longe um do outro. E agora? Nós estamos longe um do outro. Temos a igreja, somos a comunhão dos santos. Como fazer? Como aplicar tudo isso? Tá? Vamos recapitular alguns versículos. Primeiro, Colossenses 3 diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Bom, nesses dias complicados, como é que a gente está fazendo isso? Como é que você está fazendo isso? Quem que você está ajudando? Quem que você está encorajando? Né? Você não pode abraçar, você não pode se encontrar. Nós somos uma igreja, nós temos que cuidar uns dos outros. Nós temos que instruir, aconselhar uns aos outros. Você sentir que alguém não está fácil mesmo para ninguém, está desanimado, converse, ore pela pessoa, entre em contato com a pessoa, instrua a pessoa, aconselhe a pessoa. Né? É uma época que nós temos que colocar em prática nossos conceitos, nossos princípios, a nossa crença. É hora de ajudar um ao outro, né? De expressar nossa comunhão dos santos, né? Mesmo que isolados fisicamente. Isso é um momento assim, da gente mostrar amor, interesse, preocupação uns com os outros. Ou você está só esperando que as pessoas venham a você, né? Te procurem. Mas ninguém me procura, ninguém liga para mim, ninguém faz nada comigo. Isso é egoísmo. O amor cristão fala assim, não, independente de qualquer coisa, se as pessoas estão ou não me buscando, eu sou crente, eu sou diferente, tem o amor de Deus em mim, eu vou buscar, procurar, me interessar, me envolver. O que está acontecendo com meus irmãos? Onde estão meus irmãos? Né? Faça isso, irmão, faça isso também. É época de a gente fazer algo diferente. Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em nosso coração, é louvor e gratidão. Olha, não se deixe vencer pelo desânimo e tristeza e revolta, tá? E canseira, tá cansado, né? Tá cansado aí, rapaz? Para com isso. Vamos lá, vamos louvar o Senhor todo dia, renovar as forças, cantar ao Senhor, ler a Bíblia, orar, né? Bem dizer ao Senhor, eu estou esperando a igreja, quando a igreja chegar, vai acontecer.
né? Ou você vai deixar de ser crente, de adorar, porque você não pode, não podemos ainda? Né? Você vai deixar de agradecer e ser grato a Deus? Não! E tudo que fizerdes em palavra e ação, fazer em nome de Jesus. Continue sendo cristão. Ou seja, assim, com todas as dificuldades que nós estamos tendo, ame, cuide, sirva, louve, agradeça ao Senhor, agradeça a Deus. A nossa união é com Jesus, a nossa união é espiritual acima de tudo. A Hebreus 10, 24 e 25 diz assim: consideremos-nos também uns aos outros. Consideremos-nos. Nos importemos uns com os outros e com todos igualmente com as pessoas, para nos estimularmos, encorajarmos, estimular, vai em frente em amor e as boas obras. Esse é o nosso desafio aqui, nesse ano ruim, nesse ano difícil. Esse é o nosso desafio, fazer isso. Considerar, incentivar, encorajar, assim, apoiar, né? Apoiar as pessoas, estender a mão, não o dedo, né? Mas estender a mão de amor, de apoio às pessoas. E não deixamos de congregar, como é costume de alguns. Bom, isso é bem para efeito da importância da igreja, da congregação, do ajuntamento, que a gente está ansioso mesmo que aconteça logo, veja que a vacina venha logo, para que a gente se reúna todo mundo sem máscara mesmo, né? É o anseio do povo de Deus, tem saudade da igreja, tem saudade dos irmãos, tem saudade do povo do Senhor. Isso é muito bom, né? Muito bom, né? A gente não está contente fazendo isso aqui, videoaula e tudo, né, por online. Não, isso é parcial, temporário. O nosso prazer, alegria, saudade vai ser estar junto na igreja, abraçando o irmão, ajudando, carregando o irmão, sim. Eu cumpri o que diz aqui o autor aos Hebreus, né? Paciência, vamos suportar e vencer. Enquanto isso, antes façamos admoestações uns aos outros. Tanto mais quando o dia se aproxima, com a volta de Jesus, com o juízo final. Tá? Então você sentir que alguém está cabisbaixo, sentir que alguém está esfriando espiritualmente, chame atenção, exorte em Cristo Jesus, em amor, fortaleça, chame a atenção do amigo, do irmão amado. Tá? Faça aí, nos ajude, vamos admoestar uns aos outros, porque Jesus está voltando. Esse texto de Atos 4 já lemos também, da multidão dos que creram era um só coração. Já lemos esse texto, vamos para a nossa conclusão. A comunhão dos santos é a doutrina que ensina acerca da nossa comunhão com Cristo e com os irmãos. É nossa comunhão com Jesus, é nossa comunhão com os irmãos em Jesus. Nossa comunhão com os irmãos só existe em Jesus. O que passar disso é meramente social, é humano. A nossa comunhão, eu e você, é em Cristo. O que nos faz um é em Cristo. Em Cristo nós somos um. Só a comunhão verdadeira é em Cristo. Ela não é simplesmente denominacional, de grupo, é em Cristo, é espiritual. Fora isso, não há comunhão, é mera amizade, tá? É mera amizade, só amizade, um grupo de amizade, um grupo de amigos, mas sem Cristo. Em Cristo nós somos mais do que um grupo de amigos, e somos amigos. Nós somos muito mais do que isso, do que apenas um grupo de pessoas que gostam uns dos outros e que têm afinidades comuns e que têm prazer de estar um com o outro. Em Cristo nós somos muito mais do que isso. Em Cristo nós somos uma família espiritual. Em Cristo nós temos um rei que é Jesus. Em Cristo nós temos uma meta que é o reino de Deus. E em Cristo nós temos um destino final que é o céu. Então nós temos uma fé, uma esperança e uma experiência comum. Não é só que igreja não é só coisa de amigos. Eu não tenho amigos, vou procurar amigo na outra igreja. Sabe, isso aí é muito pequeno, isso aí não é nada, isso aí é superfície. Meu Deus, como as pessoas se perdem. E as pessoas, pior que os outros apoiam. Vai mesmo, você precisa de amizade mesmo. Não estou aqui atrás de amizade. A amizade é consequência da fraternidade. Nós estamos em Cristo Jesus, esse que nos une, em Cristo Jesus. Tá? Porque se for esses outros vínculos todos aí, é superficial. É vaidade, egoísmo, coisa humana, da carne.
da carne simplesmente, mas em Cristo é Jesus. Quando a comunhão dos santos é visível na igreja, Deus é glorificado. O evangelho é dignificado. E a igreja se fortalece cada vez mais quando há essa comunhão verdadeira, espiritual, da graça, do amor de Deus entre nós. Deus é glorificado. O evangelho é dignificado, porque Cristo se faz presente na vida dos crentes. E a igreja se fortalece cada vez mais. É uma igreja saudável, uma igreja saudável espiritualmente. Saudável, tem saúde, firme, tem estrutura, madura, que enfrenta a pandemia, que aguenta a pandemia, que vai vencer a pandemia, né? E vamos estar juntos aí para a glória do Senhor. Amém? Seja a paz de Cristo o hábito em vossos corações, vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo. E sede agradecidos, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Consideramos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Já lemos isso, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Consolai-vos uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, admoestei os submissos, consoleis desanimados, ampareis os fracos, sejais longânimos para com todos, assim diz o Senhor. E finalmente, Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali, lá na igreja, o povo de Deus reunido, ordena ao Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A bênção está na comunidade da promessa, na comunidade da aliança. A bênção está na igreja, na reunião, no ajuntamento, no congregar, na comunhão dos santos. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Que Deus abençoe a todos os irmãos com esse texto, com essa doutrina tão preciosa. Que possamos refletir e tirar ensinamentos para a nossa vida, possamos ser instrumentos de Deus para promover a comunhão dos santos em nossa igreja. Que Deus abençoe, muito obrigado. Fiquem todos com Deus, que a graça do Senhor esteja sobre a tua casa, sua família. Tenha um domingo abençoado na presença do Senhor, meu irmão. Que tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Que Deus guarde. Cuidem-se, usem a máscara, distanciamento social, evitem sair de forma desnecessária. Ou seja, vamos nos cuidar. Ainda estamos lutando contra esta doença. Ainda temos pessoas enfermas, pessoas nos hospitais, pessoas morrendo ainda. Vamos nos cuidar, orar uns pelos outros, interceder pelos nossos irmãos, os parentes, os familiares, os amigos que estão próximos, pelas pessoas que estão nos hospitais, pelos profissionais de saúde. Que Deus abençoe e guarde esses amados que estão à frente da batalha, que Deus proteja todos eles. E que Deus abençoe nossos missionários. Lembre de orar pelos nossos missionários. Reverendo Ronaldo, Edilene, Reverendo Valdir, Luciano. Que Deus abençoe nossos irmãos e guarde eles com a graça do Senhor Jesus Cristo. Continue ajudando também nosso projeto social Convida 20. Eu agradeço as ofertas dos irmãos, a generosidade dos irmãos. Tem sido uma bênção, amados. Muitas famílias têm sido assistidas com o carinho de vocês, com a oferta de vocês, com as cestas que têm sido doadas, os alimentos que têm sido doados. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe muito os irmãos, o nosso Ministério de Ação Social e a nossa junta diaconal, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor.